bom dia. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Eu sou o professor Maílson Rafael Ferreira, diretor do Departamento de Políticas Educacionais para Diversidade, o DPDI, aqui da nossa SEDUC Amazonas. E hoje nós estamos aqui para fazer um diálogo com vocês sobre as políticas educacionais para a diversidade e inclusão, né? A gente vai estar falando um pouco sobre um caminho para a equidade educacional no estado do Amazonas. E aí a gente vai então começar a conversar com vocês agora, apresentando as nossas cartelas, e a gente vai fazer um debate inicial de por que a diversidade e a inclusão elas são cruciais na educação. Primeiramente, para a gente conseguir falar sobre as políticas de diversidade e inclusão, a gente tem que caracterizar o que são as políticas educacionais, que nada mais são do que as leis, as diretrizes, as normas e os programas que regem a estrutura educacional de um país e, consequentemente, dos estados e dos municípios. E a gente tem que entender que essas políticas educacionais, elas necessitam ser políticas que respeitem a diversidade da nossa população educacional e também seja uma política educacional inclusiva, onde a gente consiga incluir os diferentes tipos de indivíduos que estão aí dentro das nossas unidades escolares, tá? Ok? E aí a gente vai agora falar um pouco sobre as políticas de inclusão, né? A gente vai... Importante salientar que essas políticas de inclusão, elas são iniciativas e boas práticas que elas buscam guiar as ações de diferentes instituições. Qual o objetivo disso? É garantir a inclusão de todas as pessoas, independente dos fatores que as diferenciam, né? Então, a gente consegue, com isso, respeitando as diferenças, respeitando as especificidades, focar e promover a equidade entre as pessoas, combater diferentes tipos de discriminação contra qualquer tipo de deficiência, seja lá quando a gente fala de raça, de cor, de sexualidade, gênero e qualquer tipo de situação onde a gente precise respeitar o nosso próximo, sempre respeitando também os direitos humanos, né, que é de primordial importância. Vale também salientar que, em 1994, a Nações Unidas emitiu a Declaração de Salamanca, onde a gente conseguiu ter um documento que rege todos os procedimentos que devem ser adotados para uma educação especial e uma educação inclusiva, né? E qual o objetivo dessa declaração? Concretizar o direito à educação, considerando as características dos alunos e propondo pedagogias centradas na criança e sempre respeitando as suas limitações e potencialidades. Então, ela faz com que a nossa educação ela tenha normas para que a gente consiga seguir com uma educação mais inclusiva e respeitosa dentro dos ambientes escolares, ok? E aí a gente tem que ver também quando que a gente tem uma educação inclusiva, quando nós temos políticas, né, ações que sejam culturais, sociais e pedagógicas e que elas vão garantir o direito de todos os alunos de aprenderem juntos. Então, todos os alunos eles têm que aprender juntos, têm que ter as mesmas oportunidades, mas sempre a gente tem que respeitar o limite de cada um e também ter uma sociedade livre de qualquer tipo de discriminação. E aí, quando a gente fala de educação inclusiva com respeito à diversidade, a gente tem que ter uma educação baseada nos direitos humanos, trabalhando a igualdade, a diferença como valores inseparáveis, abordando sempre as origens históricas da exclusão dentro e fora da escola. Então, é importante que a gente estude, ensine nas nossas escolas a história dos povos, a cultura, a pluralidade linguística, cultural, social, para que os alunos consigam entender quais são, de fato, as vias para que eles tenham uma educação respeitosa, onde a gente não tenha discriminação, racismo ou qualquer tipo de situação de discriminatória nas escolas, ok? E aí, nesse cenário, as políticas educacionais para a diversidade e inclusão, elas desempenham um papel central porque elas buscam promover 4 tópicos fundamentais. Primeiro, a inclusão de pessoas com deficiência, e aí a gente também está falando dos alunos superdotados, que necessitam de educação especial. A gente também precisa promover uma liberdade religiosa, né, onde a gente consiga fazer com que
Todas as pessoas têm direito de escolher a qual religião vai adotar, qual religião vai seguir, vai praticar. E se ela também decidir não seguir nenhuma religião, também nós temos que respeitar isso. E a religião, independente se ela é cristã, se ela é islâmica, se ela é de origem de matriz africana, ela tem que ser respeitada e cabe a gente ter a liberdade de praticar a religião que nos faz bem. Né? Também nós vamos fazer o combate a qualquer tipo de preconceito, de discriminação e de racismo, por meio dessa educação da diversidade e inclusão. E, por último, a gente vai conseguir fazer a discussão sobre as diferenças de gêneros, que é tão importante na escola para que a gente consiga respeitar as diferenças de gêneros, consiga implementar políticas para mulheres e também que a gente consiga fazer abordagens sobre sexualidade, que é tão importante para evitar qualquer tipo de descumprimento dos direitos humanos dentro e fora das escolas, em especial com os nossos alunos que devem ter os seus direitos respeitados, assim como a sua dignidade, correto? A gente vai também abordar, relembrar aqui, que a diversidade, quando a gente está falando de base comum curricular, que é a BNCC, a diversidade ela é abordada como uma competência geral dessa BNCC. Então, ela é ressaltada como um tema de dimensão transversal que vai permear todas as disciplinas e as práticas pedagógicas escolares e educacionais. E aí a gente vai estar conseguindo promover uma educação que esteja alinhada com os princípios de respeito à pluralidade e valorização do que é diverso. Então, quando a gente fala de respeito, de menos discriminação e valorizar o que é diverso, a gente está sendo respaldado por aquilo que está descrito na BNCC. Dessa forma, promovendo a diversidade e a inclusão nas nossas escolas, a gente traz uma série de benefícios que vão muito além de ser uma simples iniciativa, né? A gente vai conseguir transformar significativamente esse ambiente escolar, a gente vai proporcionar vantagens em termos emocionais e também conhecimentos para estudantes, educadores e a comunidade como um todo, porque o respeito à diversidade, seja ela de cor, raça, gênero ou qualquer tipo de diferença que apresente, que a gente consiga detectar dentro do ambiente escolar, ela vai fazer com que ele ultrapasse os muros das escolas e a gente tenha uma sociedade mais abrangente no que se tange à inclusão de pessoas, independente das suas diferenças, né? E aí, quando a gente está falando da importância dessas políticas educacionais e da inclusão, é importante a gente entender que todas essas políticas, elas caminham rumo a uma equidade educacional, né? Quando a gente consegue ofertar a todos os indivíduos uma educação de qualidade, novamente falando, todos tenham acesso à educação, mas que esse acesso ele seja respeitando as especificidades de cada povo e de cada indivíduo. Para isso, a gente tem algumas modalidades específicas do ensino regular, da educação básica, e que elas são hoje trabalhadas efetivamente na nossa secretaria ou que elas precisam de um pouco mais de atenção, como é o caso da educação escolar quilombola. Hoje nós ofertamos para as pessoas que são educação que não foram alfabetizadas ou qualificadas na idade certa, a educação de jovens e adultos, que é a EJA. A gente oferece a educação do campo, águas e floresta para a população que tem os sujeitos do campo, né, ribeirinhos, a população de florestas. A gente tem também a educação escolar indígena, que respeita as especificidades do povo indígena, que é tão grande no estado do Amazonas. A gente tem que ter uma educação escolar indígena com respeito à pluralidade cultural, étnica, né, linguística dessa população. E aí, com isso, a gente tem também a educação especial, atendendo todos os alunos, sendo em escolas específicas, ou seja, em qualquer escola que também deve ser inclusiva. E, dessa forma, todas essas modalidades, assim como o ensino formal, o ensino regular, eles devem abordar os temas transversais da diversidade, que aí a gente está falando da educação em direitos humanos, respeitando a dignidade humana de todos os nossos estudantes e a diversidade também, assim como a educação para as relações étnico-raciais, e que a gente hoje tem uma grande política nacional que está sendo efetivada no estado do Amazonas, que é a Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola. E a gente também tem que abordar a educação ambiental para que a gente consiga ter uma sociedade que respeite o meio ambiente em busca de uma sociedade com sustentabilidade, certo?
E aí, pensando nisso, a Secretaria vem fortalecendo a diversidade e ela vem ganhando força dentro do Estado do Amazonas, porque em 2024 a gente instituiu o Departamento de Políticas Educacionais para a Diversidade na Secretaria. Então, hoje nós temos um departamento específico que é responsável por planejar estrategicamente os projetos que tornam a nossa Secretaria ainda mais inclusiva, em especial naquilo que concerne a parte diversificada do currículo da educação básica, ok? A gente vai agora apresentar para vocês um pouquinho das ações que foram desenvolvidas na nossa rede do ano passado para cá. Então, a gente conseguiu fazer a aprovação das novas estruturas curriculares para o novo ensino médio indígena, da educação escolar do campo, das águas e florestas e também para o terceiro segmento da EJA. Então, a gente já teve novas estruturas curriculares sendo aprovadas. A gente desenvolveu o programa Fazenda Escola, também atendendo alunos do interior. A gente implementou e lançou o Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens, Adultos e Idosos, e a gente vai implementar, a partir deste ano, o programa Brasil Alfabetizado, para alfabetizar jovens e adultos e idosos que não foram alfabetizados na idade certa. A gente também desenvolveu o Pé de Meia EJA e a gente também tem trabalhado para abrir novas turmas desta modalidade. Inauguramos a Escola da Floresta em São Sebastião do Atumã, que foi a primeira unidade, e novas unidades de Escola da Floresta serão inauguradas em breve. E a gente conseguiu implementar a nossa PNERC, como eu já falei, e aí a gente tem também a participação do DPDI como conteudistas no curso Bases para uma Educação Antirracista, onde a gente teve um grande número de inscritos nesse curso que foi ofertado, está sendo ofertado pelo CEPAM. E a gente também realizou um encontro estadual de ações afirmativas e promoção da igualdade racial no nosso estado, em parceria com o Ministério da Igualdade Racial. A gente conseguiu realizar visita técnica de assessoramento pedagógico na Escola Estadual Indígena Pamuri Maçã, que é uma escola bilíngue, de tempo integral e que abrange várias populações indígenas no Alto Rio Negro. Então, a gente conseguiu também aprovar uma nova estrutura para essa escola que vai passar de bilíngue para plurilíngue a partir do ano de 2025. A gente aprovou também a fórmula de rateio do ICMS Educação, que é um programa federal que visa a equidade educacional, por meio da melhoria dos indicadores educacionais de cada município do nosso estado. E a gente vai, a partir desse ano, disponibilizar a nossa cartilha do ICMS Educação. Lançamos, ano passado, o 8º Congresso Internacional de Educação Educação Ambiental dos países lusófonos, que são os que falam língua portuguesa, e esse ano, em julho, a gente vai ter o Internacional de Educação Ambiental sendo realizado aqui em Manaus. A gente instituiu também, no âmbito do DPDI, a Coordenação de Educação de Direitos Humanos e Diversidade, que não existia, e participamos ativamente da revisão do Plano Nacional de Educação para os privados de liberdade, contribuindo assim para uma educação no sistema prisional mais efetiva e de melhor qualidade para esse público que está privado da liberdade, né? E então a gente hoje vem desenvolvendo outros programas, que aí a gente vai só passar rapidamente. A gente faz o monitoramento das questões de estiagem por meio de um painel eletrônico, a gente faz formação sobre o Pé de Meia EJA, sobre o Pacto da EJA, participou do lançamento nacional, fez o estadual, a gente realizou o encontro de igualdade racial, fez programas de educação ambiental e também ofertamos cursos juntamente com a CAPES e as universidades UFAM e UEA sobre questões raciais. Certo? Por fim, a gente conclui a nossa apresentação dizendo que em 2024 o DPDI concretizou diversas ações, programas e projetos no âmbito da equidade e inclusão dentro da nossa rede pública estadual, sempre respeitando os direitos humanos e buscando atender às demandas educacionais dos diversos sujeitos. Para 2025, a gente espera ampliar essas ações e assegurar cada vez mais uma educação equitativa, mais inclusiva, com respeito à diversidade e às especificidades, certo? E aí, dessa forma, a gente finaliza a nossa apresentação, agradece pela atenção de todos e deixa aqui aberto que o DPDI está aberto a todos vocês, escolas, diretores, professores, estudantes e comunidade em geral, para qualquer tipo de dúvidas ou contribuições que vocês tenham, podem nos procurar que a gente está aqui para atendê-los, tá bom? Um grande abraço, uma boa jornada pedagógica a todos.